Eu sou Heriberto Ivan Machado. Nasci em Santo Antônio do Sudoeste, lá na divisa com a República Argentina, em 26 de fevereiro de 1950. Sou filho de Valdemírio Petri Machado e Olga Martinello Machado. Sou neto de João Emílio Machado e Oldina Petri Machado, pelo lado paterno, e pelo lado materno do Frederico Martinello e Augusta Fávero Martinello. Os avós paternos, gaúchos, os avós maternos, catarinenses. Meu pai, Valdemírio, a partir dos 18 anos, deixou o cabo da enxada, porque todos nós da família Machado somos agricultores, e foi trabalhar no cartório do Registro Civil, isto em 1943. Ali ele tornou-se, então, um cartorário até o ano de 1979, quando ele faleceu. Também foi cartorário do cartório criminal da comarca de Santo Antônio, que foi instalado em 1954. Meu avô, João Emílio, um caboclo que sabia contar histórias como ninguém. Fabuloso. Tinha uma filosofia de vida extraordinária. E nas conversas entre meu pai e meu avô, eu sempre ouvi: Heriberto, faça tudo na vida, mas seja honesto. Sabe as palavras que norteiam minha vida até os dias de hoje. Eu fiz o meu curso primário na cidade de Santo Antônio, um pedacinho no norte do Paraná, em 58, quando fui morar lá na fazenda do meu avô Frederico Martinello, fazenda de café. Depois eu volto para Santo Antônio e continuo os estudos no Colégio de Freira de Pranchita, que ficava a 3 quilômetros de Santo Antônio. Santo Antônio, em 1962, conseguiu um ginásio, e eu sou da primeira turma desse ginásio. Fiz o primeiro e o segundo ano em Santo Antônio, o terceiro ano num colégio de freiras em Capanema e o quarto ano, o último, eu voltei para concluir em Santo Antônio. Concluído o ginásio em 1965. Como não havia colégio de segundo grau em Santo Antônio, obrigatoriamente eu teria que vir para Curitiba, a fim de cursar o segundo grau e depois dar continuidade com uma faculdade. E foi exatamente o que eu fiz a partir de janeiro de 1966. Morei em pensão 7 anos, trabalhava durante o dia no comércio, fui funcionário da grande empresa Rodolfo Zenf S.A. da época e estudava à noite no Colégio Estadual Rio Branco, ali no Batel. De 1966 a 68, eu cursei o meu científico, que naquele tempo já era subdividido como agora o atual governo está tentando voltar a fazer, né? Eu fiz então ciências sociais, porque nunca tive dom para as ciências exatas e tampouco biológicas. Concluído o curso científico, imediatamente fiz o vestibular para o curso de letras português na Universidade Católica do Paraná. Então, a partir de 1969, eu passei a cursar letras, formando-me em 7 de dezembro de 1972. Pois é, como era um garoto que morava em pensão, que tinha que trabalhar para pagar os seus estudos, eu não pude participar da minha formatura. Não tinha dinheiro para a beca e tampouco para o anel, como diz a música do Martinho da Vila, né? Mas nada disso impediu a minha trajetória, evidentemente. Com muito orgulho, concluí o meu curso e logo depois eu inicio então minha vida de magistério. Foi em março de 1973, no Colégio Estadual hoje chamado de Bento Munhoz da Rocha Neto, na Cruz do Pilarzinho, onde eu resido desde 1972, quando comprei a minha primeira casa. Trabalhei 18 anos na Escola Bento Munhoz. Trabalhei também 10 anos no Colégio Paula Gomes da Santa Quitéria. Trabalhei 8 anos no Colégio Martinos, onde eu conheci a secretária do diretor com quem eu me casei, mas é papo para daqui a pouco.
Trabalhei muito tempo nos cursinhos pré-vestibulares. 5 anos no curso decisivo, 5 anos no curso unificado, 4 anos no curso solução, 11 anos e meio no curso SEC, 8 anos e meio no curso apogeu, quando então me aposentei. Foram 32 anos dedicados ao magistério, trabalhando manhã, tardes e noite. E nos cursinhos, evidentemente, vamos falar um pouquinho agora dos cursinhos, eu realizei alguns bons trabalhos que me deram muita satisfação. É um orgulho dizer isso. Trabalhei com literatura e com redação. Em literatura, eu tive a primazia de iniciar a edição de livretos com o resumo das obras literárias solicitadas pelas faculdades. E esses livretos fizeram um sucesso extraordinário, porque era o resumo, né, com análise crítica, e praticamente o conteúdo das provas de literatura ali estavam muito bem descritos, segundo os alunos diziam depois da prova. Muitos deles até chegavam seriamente e diziam para mim: Heriberto, foi você que elaborou aquela prova da Federal? Eu dizia: não, não fui eu. Mas como não? As 10 perguntas que se deu em sala de aula estavam lá. Então é isso que dá muita satisfação para a gente saber que aquilo que você fez em sala de aula serviu e muito, né, para que os jovens, que são os que comandam esta terra hoje, pudessem ter sucesso. Esse meu trabalho dentro do magistério rendeu frutos extraordinários. Bom, por exemplo, já disse antes, né? Conheci a secretária do diretor do Colégio Martinas e me casei com ela, a dona Isabel Regina. São 39 anos de casamento. Nesses 39 anos, nós tivemos 3 filhos. A Ivana, que é uma farmacêutica, bióloga, trabalha na Frischmann Isengart, é a supervisora lá das coletadoras. O Heriberto Filho, que nós chamamos de Júnior, que é um expert em TI, né, é o homem da informática. E a Mariane, a mais nova, que é uma arquiteta, que era uma modelo internacional e largou o seu trabalho de modelo para fazer o curso de arquitetura. A Ivana é casada com o Guilherme Stum. Com o Guilherme, eles têm 2 filhas. Uma já está com 15 anos, a Bianca, e a outra tem 8 anos, a Beatriz. O Júnior é solteiro. E a Mariane é casada com o Felipe e tem uma filha com 2 anos e meio. A Júlia, a Juju Furacão, que evidentemente, por ser a mais nova, é o xodó da família, né? É sempre assim, evidentemente. Muito bem. Vamos contar um pouquinho mais de como as coisas aconteceram na vida do ser humano, Heriberto, desde os bons tempos de Santo Antônio do Sudoeste, quando lá nos anos 50, 60, a gente andava de pés descalços, jogando bola nos potreiros, potreira onde se criavam os animais, tinha aquela grama, né? Ali a gente cortava uma forquilha no mato, colocava uma transversal, pronto, estava feita a trave, o gol do futebol. E aí nós fazíamos as nossas brincadeiras. Terminado o joguinho, corríamos todos para o rio que ficava ao lado e caíamos na água. Imaginem só vocês que nos domingos a gente começava às 8 da manhã e terminava quando escurecia. Às vezes sem almoçar, muitas vezes sem almoçar. Essa era a vida do garoto do interior, né? Andar de bicicleta, caçar passarinho com estilingue, porque havia muito passarinho em razão de haver muita mata. Hoje, evidentemente, não existe mais nada disso, né? Destruíram as matas para plantar soja e trigo. E os passarinhos sumiram, evidentemente, porque perderam seu habitat.
jogar bolinha de gude, né? As nossas travessuras, enfim, próprias de garotos interioranos. Só que lá não havia o que normalmente aqui na capital acontece. Não tinha peão, não tinha pipa, papagaio para soltar, né, essas coisas, não tinha jogo de bete, lá não existia isso. Mas um fato curioso do garoto, com 10 anos, 11 anos, evidentemente, eu tinha que ajudar meu pai no cartório. Por ser o escrivão criminal, tinha que mandar os processos, ora para a delegacia, ora para o distribuidor, ora para um advogado, ora para outro. Então eu pegava a minha bicicletinha e lá ia eu levar, né, o processo para essas pessoas que necessitavam deles para dar o devido trâmite. E havia no fórum um juiz e um promotor. O juiz de direito, Dr. Antônio Carlos Schibel, um sujeito inteligentíssimo, muito culto, que foi inclusive meu professor de história lá no primeiro ginásio, como eu já disse antes, e o Dr. Nelson Victor Pinto da Costa, o promotor, que era fanho, e que quando eu chegava dizia: Heriberto, bom dia, como vai você, garoto? Tudo bem? Ele era meu amigão, Dr. Nelson, e que também foi meu professor. Apesar desse problema de dicção, ele dava uma aula extraordinária. O Dr. Chibo sentava na mesa e dizia assim: hoje eu vou contar a história da Grécia para vocês. A gente não piscava, absorvia aquelas palavras e assim a gente aprendia. Mas o Dr. Nelson tem um fato curioso. O pai dele morava no Rio de Janeiro, também um sujeito muito culto, assim como era o Dr. Nelson também. E a cada 15 dias chegava pelo ônibus um pacote com jornais e com revistas, evidentemente já defasados pelo tempo, né? Quer dizer, eram jornais da semana anterior, revistas já de 15 dias, que o pai dele fazia questão de mandar para o Dr. Nelson pelo ônibus. Muito bem. Dr. Nelson dava uma olhada naqueles jornais para saber alguma coisa a respeito, né, do que tinha acontecido no país alguns dias antes, porque a informação em Santo Antônio era só através do rádio, não tinha outra coisa. Cidadezinha de 1.200, 1.500 habitantes. Aí, após olhar os jornais, Dr. Nelson dizia: Heriberto, toma esse jornal aí que tem que jogar fora. Só que em vez de jogar fora o jornal, o garoto Heriberto fazia um pacote, 3, 4, 5 quilos com aqueles jornais, colocava na garupa da bicicleta e rumava para a República Argentina, que era do outro lado do rio, a questão de 1.000 metros lá do fórum da minha casa, que era pertinho ali do centro da cidade. E eu levava esses jornais para que o comerciante da Argentina, o bodegueiro, como a gente chamava, para que ele utilizasse os jornais a fim de fazer o embrulho das barras de sabão e também da batatinha. A nossa batata inglesa aqui, que é lavada, lá na Argentina ela não era lavada. Parece-me que até os dias de hoje ainda tem gente que utiliza a batata sem lavar. Muito bem. Eu levava o jornal e, entre aspas, então, eu vendia o jornal para o bodegueiro. Em troca, com aquele dinheiro que eu recebia na época, digamos, aquele famoso 2 cruzeiros, né, com aquele fundo amarelo. Lembram disso? Né? Os mais velhos vão lembrar do 2 cruzeiros. Eu trocava esses 2 cruzeiros por bolinhas de gude, que eram belíssimas as bolinhas argentinas, e por doce gajetita, ou seja, era uma bolachinha doce, tipo as nossas bolachas recheadas que compramos nos nossos supermercados hoje. E também comprava balas de doce de leite, dulce de leite. E assim, a cada semana ou a cada 15 dias, eu levava um pacote de jornal. Aí o que eu fazia? Aquele monte de bolinhas de gude que eu havia comprado na Argentina, eu revendia para os meus companheiros, aqueles das peladinhas de futebol, né, e das brincadeiras de bolinha de gude, em Santo Antônio. E evidentemente eu ganhava um dinheiro em cima disso. Lógico, olha só aí, né, o comerciante de bolinha de gude. E esse dinheiro servia para pagar o cinema, para a matinê, né, para assistir os filmes do Cantinflas, para assistir aos Bang Bangs. E ainda sobrava um dinheirinho para você comprar um sorvete lá no bar do seu Júlio Alto, que ficava bem pertinho do cinema do Fernando. Assim era a nossa vida.
Muito bem. Vindo a Curitiba, evidentemente, eu sempre gostei de cinema. E então virei até quase que um cinéfilo, né? Ia sempre aos cinemas, e naquela época, garoto, 15 para 16 anos, de terno, bonitinho, gravata, distinto, era assim que a gente andava, né? E assistia aos bons filmes. Como eu morava numa pensão, havia um companheiro de quarto que também gostava muito de cinema, até entendia um pouco, e me dava algumas lições de cinema, de filmes, para ver como é que era a coisa. E assim eu fui aprendendo. Tanto que, né, algum tempo atrás, eu queria assistir a uns 2 ou 3 filmes clássicos que eu não tinha visto ainda, né? E aí eu descobri que no Cine Vídeo 1, que ficava na rua Padre Anchieta, do meu amigo Ribas, ele tinha esses filmes. Puxa vida, você não imagina a minha alegria quando levei para casa a fita e assisti. Me deliciei. O Velho e o Mar, do Hemingway, né, aquele filme que foi feito na obra do Hemingway, puxa vida, me deliciei. Então, sou um adepto do cinema, assisti praticamente todos os filmes que concorriam aos Oscars de todos os tempos, aos filmes que concorriam ao César, né, do Festival de Cannes na França, e assim sucessivamente a gente continua assistindo bons filmes até os dias de hoje. Mas como a gente jogava bola lá no interior, essa história do esporte, do futebol, ficou muito arraigada em mim. Eu vivia futebol. Com 12 anos, eu recebi de presente um pacote de revista do esporte, mais ou menos umas 100, 100 e poucas revistas, e um livrinho de regra de futebol, de um amigo que jogava bola lá e que eu estava sempre torcendo por ele no meu time da cidade, o Guarani. Havia o Guarani, havia o Brasil, a grande rivalidade. Eu era Guarani, o azul e branco. O Cacareco, o Milani, foi quem me deu essas revistas. E foi a partir daí, com 12 anos de idade, que eu me interessei, folheando essas revistas, pela história dos clubes, pela história dos jogadores, evidentemente que era algo fabuloso para um garoto na época que gostava de futebol. E também no meu aniversário de meu pai, eu recebi uma chuteira, um par de chuteira, né? Primeira que eu ganhei com 12 anos, e um radinho de pilha, um radinho portátil. Imagine o garoto, o único da cidade que tinha um radinho portátil. Já dá para ver a empáfia do garotão, né? Sempre com o radinho na orelha, escutando os jogos de futebol, e os companheirinhos do lado vinham para escutar os jogos. Foi assim que eu comecei essa minha vida de pesquisador, de historiador, lá em 1962. São 54 anos como pesquisador, historiador. Sou, com muito orgulho, a grande referência na história esportiva do Estado do Paraná. Sou historiador oficial do Clube Atlético Paranaense. Por sinal, trouxe para ilustrar dos 6 livros que eu já escrevi sobre o Atlético, a obra completa Uma Paixão Eterna e os 100 anos da Baixada, recentemente impresso. São livros, evidentemente, que mostram um pouquinho do que eu venho fazendo dentro desse trabalho literário esportivo. Também escrevi A História do Basquetebol no Paraná, além de falar dos veteranos, um outro livro também. Como historiador do futebol do Paraná, um livrinho com 910 páginas, a história completa, os 100 anos, né? Depois eu falo de pesquisa, só vou mostrar um pouquinho aqui para que fique a coisa de... A biografia do Nilo Isidoro Biazetto, o Nilo, né? O capitão do Furacão de 1949, do Clube Atlético Paranaense. Já uma obra que fala de uma empresa, da Consult. Recentemente, em 2013, eu editei e contei a história desta empresa com seus 35 anos. A história do aristocrático Clube de Curitiba, o Graciosa Country Club, os 80 anos do Graciosa. Essa obra foi editada em 2007. A história da minha Santo Antônio do Sudoeste, né? Contei a história de todo mundo, e aqui estão meus avós, meu pai, eu, inclusive, meus amigos, está todo mundo aqui nesta obra. E agora, recentemente, em 2014, eu escrevi Foz do Iguaçu, 100 anos, os 100 anos da Terra das Cataratas. Estes são alguns dos livros, dos 30 livros,
que eu já pesquisei, escrevi e editei. Este é o meu trabalho, após, né, ter me dedicado tanto ao magistério, mas naquelas horas de folga, a gente dava um jeitinho para pesquisar e para escrever livros. Mas não escrever livros por escrever. Sempre tive em mente, é preciso documentar a história. Então eu digo para vocês, sinceramente, humildemente e com orgulho, sou um pesquisador sério, ético, profissional. Meus livros não têm fofoca. Por quê? Porque, como eu disse, a história precisa ser documentada fielmente. Alguém precisa fazer isto nesse país. Lógico, eu não sou o único. Existem pessoas que fazem isso. E a elas nós devemos a nossa atenção. A elas devemos aplaudir. Porque eles fazem aquilo que muita gente não fez. Ah, o Brasil é um país sem memória. Pois é, para mim já não é um país sem memória. Aquilo que eu fiz e que faço tem memória. Contei a história do Rio Branco de Paranaguá, do Trieste Futebol Clube da Suburbana, por exemplo, né? As minhas histórias, minhas crônicas de pescaria. Quer dizer, isso é história. Isso fica para a posteridade. Estamos aqui gravando um documentário para mostrar a alguém que daqui a tantos e tantos anos verá esta nossa entrevista e dirá: ah, esse sujeito era um pesquisador, historiador do futebol, fazia livros também de instituições, né, empresariais, de núcleos urbanos. Puxa vida, esse sujeito trabalhou para que se documentasse a história nesta terra. Este é o nosso orgulho. É fazer isso, deixar para a posteridade essas coisas. Então, este é, evidentemente, o nosso trabalho. Falei de crônicas de pescaria, vamos acrescentar, eu tenho 3, 4 livrinhos que são só com crônicas de pescaria. Mas não tem a história de pescar o peixe grande, deixar o peixe grande escapar, como sempre acontece, isso é normal. Não é história de pescador, não. Mas são a história das aprontadas, sabe? O que são as aprontadas? São aquelas coisas curiosas que acontecem durante uma pescaria. Isso já aconteceu muito e muito comigo. Eu tinha uns amigos na região do Rio Paraná, ali na região de Umuarama, muitas aprontadas aconteceram e que resultou num livrinho com 34 crônicas, 34 histórias. Divertidíssimo, né? E aí fizemos o lançamento desse livrinho, 300 exemplares somente, para a cidadezinha próxima a Umuarama, Xambrê, onde o pessoal tinha chácara. Fizemos lá uma churrascada e lançamos o livro. Evidentemente que os amigos da cidadezinha todos estavam presentes. Os 300 exemplares saíram na noite ali, né? 2 ou 3 anos depois, estou abastecendo o carro no posto de gasolina de Xambrê para ir para a pescaria, né? Lá no Rio Paraná. E o frentista, colocando gasolina no meu carro, ergue a cabeça e diz assim: o senhor é o professor, né? Digo, sou sim. Foi o senhor que escreveu o livrinho de pescaria do Zé Fubá e companhia, né? Digo, foi, sabe? Que coisa boa, me diverti muito lendo o livro. Tá vendo? São essas coisas que ficam, eu acabei de dizer, é isso que fica para a posteridade. Mas a história do futebol, no Paraná, a história do Clube Atlético Paranaense, a história do basquetebol está devidamente documentada. Aliás, o Clube Atlético Paranaense é o clube esportivo, a instituição esportiva que tem a melhor história documentada de todos os clubes do Brasil. Porque eu fiz, sozinho, por conta. E esse material está na minha casa porque o clube não tem um museu onde deveria estar esse material. Mas, pois é, além desse hobby de pesca que me leva por esse Brasil afora, por exemplo, eu vou todo ano a Mato Grosso, lá na divisa com o estado do Pará. Fico em plena floresta amazônica, longe de tudo e de todos. Lá não tem comunicação com o mundo, não tem telefone, não tem nada. E a gente passa 15, 20 dias em contato com a natureza, pescando e vivendo a vida. Barranca de Rio, minha gente, é o melhor divã psiquiátrico do mundo.
E não custa nada. E não tem psiquiatra louco para te entrevistar não, viu? É um negócio sensacional. Estou brincando com os psiquiatras. Muito bem. Não sou chegado à política. Não gosto da política. Eu prefiro viver a minha vidinha do meu jeitinho, sem esses arroubos, né, de muita gente aí, fazendo campanhas, defendendo A, B, C, D ou E. Não gosto disso, e então eu fico sossegado. Muito bem. Dentro do que eu já falei para vocês, contar um pouquinho mais do Heriberto em Curitiba, então. O garoto, né, que veio para cá estudar e que morou em pensão e teve que trabalhar para sustentar os seus estudos e assim fez a vida inteira. Aos poucos, e isso eu digo com muito orgulho, eu fui adquirindo um conhecimento do que era Curitiba ao fazer as minhas pesquisas. Você chega lá na Biblioteca Pública do Paraná, lá está a minha ficha e você vai ver que desde metade dos anos 60 eu já sou um pesquisador lá na biblioteca. Meus livros estão na biblioteca, por sinal, se você quiser, né, dar uma lida, por favor, faça isso, procure na biblioteca. Assim como tem na Biblioteca do Rio de Janeiro, tem na Biblioteca da FIFA, lá na Suíça, enfim. Muito bem. Mas esse pesquisador acabou conhecendo a história de Curitiba, a história das pessoas do mundo socioeconômico, político e cultural da cidade de Curitiba. É algo que me enche de orgulho, porque eu li todos os jornais publicados em Curitiba e no estado do Paraná. Eu não diria 100%, mas olha, uns 98% eu consegui ler dos jornais publicados neste Paraná. E então, conhecendo essas pessoas, sendo historiador de um clube de futebol que foi fundado por uma elite, convivendo, né, com todo esse pessoal, eu adquiri um grande conhecimento que, em muito, contribuiu para o meu crescimento cultural, para o meu crescimento vivencial, né, social, dentro de Curitiba. Este é um ganho que um ser humano adquire e que realmente é algo extraordinário. Então eu devo ao futebol grande parte do que eu sou na cidade, no estado, no Brasil e até no exterior, por ser a referência, né? Então todo mundo sabe quem é o professor Heriberto. É assim que todos me conhecem. E isso realmente nos dá muita satisfação. Mas um detalhe também importante da vida do Heriberto em Curitiba. Lá em Santo Antônio do Sudoeste, em 1965, eu tive uma professora, a dona Lola, Leonor Martins de Oliveira Santos. E o marido dela, Dr. Vicente de Oliveira Santos, era o delegado da cidade. Como eu disse, meu pai era o cartorário criminal, eu tinha que levar os processos para o delegado, portanto eu tinha muito contato com o Dr. Vicente. E ele era torcedor do Clube Atlético Paranaense. E ele me via jogar bola no juvenil lá da cidade, né, que assim a gente chamava, com 15 anos. E ele dizia, você vai jogar no meu Atlético. E então, quando já no ano seguinte eu vim para cá para estudar, evidentemente que eu fui treinar lá no Atlético, mas eu tinha que trabalhar para manter os estudos, né, e aí a vida do futebolista acabou. Mas Dr. Vicente de Oliveira Santos e Dona Lola, Leonor Martins de Oliveira Santos, esse casal eu tenho como meus pais adotivos em Curitiba. Desde que cheguei a Curitiba em 1966, até quando eles faleceram, Dr. Vicente em 2001, Dona Lola em 2008, eu convivi com eles. Tive a ajuda deles para me transformar no que sou hoje também. Muita ajuda. E eram pessoas cultas, com quem muito aprendi. Aliás, quando eu casei, eles foram meus padrinhos de casamento. Quando meus filhos nasceram, passaram a chamá-los de avós, porque eram com eles que conviviam aqui, né? Já que meus pais
né? Praticamente, meu pai já tinha falecido, em 79, eu ainda não tinha tido a primeira filha quando ele faleceu. Aliás, ele faleceu 3 meses depois que nasceu minha primeira filha. Minha mãe, sim, eles se conheceram porque ela faleceu algum tempo depois, bem mais tarde, em 93. Mas era a convivência com o Dr. Vicente e com Dona Lola, né? Os avós. Minha neta, a mais velha, que eu falei antes, a Bianca, que tem 15 anos, chamava Dona Lola de Bisa. Era a Bisa, Bisa Lola. Veja você o carinho, né, que a minha família sempre teve por esse casal que tanto me ajudou. Evidentemente, também devo muito à minha esposa, Isabel Regina, que foi funcionária da Caixa Econômica, chegou à gerência da Caixa Econômica, né? Uma batalhadora também, que está ao meu lado até hoje, e que muito me ajudou para que essa trajetória, né, fosse possível. Muito bem. Eu acho que, em linhas gerais, eu fui traduzindo um pouco do que o Heriberto fez em Curitiba, como ele se deu bem, né? Felizmente, porque tinha 2 caminhos a seguir, né? E eu escolhi o caminho certo e felizmente aqui estou. Mas um pouquinho mais sobre as obras, sobre o que eu venho fazendo nesses 11 anos como aposentado. Quando eu imaginei que estava chegando a hora de me aposentar, tendo em vista que eu trabalhava manhã, tarde e noite direto, não tinha sequer tempo até para a família, né? Porque o magistério me tomava tempo, os cursinhos sábados e domingos dando aula. Cheguei da aula no dia 31 de dezembro às 7h30 da noite. Quando a aula acabou no cursinho, porque era aulão de véspera do vestibular, que aconteceria no dia 3, né? Aí um aluno estourou uma champanhe lá no meio da sala e foi aquela festa, né? Pois é, era assim a vida. Então, por isso, eu achei que aos 55 anos de idade, eu deveria me aposentar. E fiz certo. Mas meus amigos diziam, que nada, Heriberto. Daqui a 2 anos você está de volta, você vai sentir saudades. Mas não, eu me preparei, fechei o livro, virei a página e tentei dar uma apagada da memória de todas aquelas coisas todas que eu fazia em sala de aula, né? As histórias de 250 livros, mais ou menos, contadas durante o ano para os meus alunos, e fazendo, né, os trejeitos das personagens lá no palco, que muitas vezes rendiam gostosas gargalhadas e alguns aplausos, né? Quem não lembra do Macunaíma, né? Fabuloso, né? O Jorge Amado com seus personagens folclóricos, né? O Quincas Berro d'Água, o Bêbado, enfim, né? As coisas sérias do Guimarães Rosa com a sua linguagem, né? Totalmente diferente. Muito bem. Eu disse aos meus amigos professores, digo, olha, eu vou parar e não vou sentir falta. Verdade, consegui fazer isso. Mas por quê? Porque eu decidi continuar a minha vida de pesquisador e historiador. É isso que tem tomado o meu tempo. E agora, nesses últimos 8 anos, vai fazer 8 anos agora, nós estamos fazendo um trabalho inédito no mundo. Estou fazendo os álbuns de figurinhas das Copas do Mundo, desde a primeira em 1930, lá no Uruguai, até a última agora em 2014, aqui no Brasil. Mas como fazendo os álbuns se está cheio de álbum por aí? Pois é. Primeiro é preciso dizer que em 1930, 1934 e 1938 não existem álbuns. Nenhum. Não tem. Não fizeram. Em 1950 foi feito um álbum com 11 jogadores, né, o álbum das balas americanas aqui no Brasil, mas a identificação dos jogadores, dos 11 tem 8, 9 errado, inclusive. Em 54 não tem álbuns de figurinha. Em 58 tem um álbum peruano. E aí? De 62 para cá, evidente, tem. Mas todos esses álbuns são incompletos. Como o último agora, né? A Panini lançou o álbum com 17 figurinhas, dos quais 4 ou 5 jogadores não vieram para a Copa, por conseguinte, aquela seleção estava furada, né? Com 11 ou 12 no máximo. E como é o nosso trabalho, então? Nós estamos fazendo os álbuns com todos os jogadores inscritos na FIFA. É aquela relação que a confederação tem que mandar para a FIFA.
Então, na época eram 22, hoje são 23. O nosso álbum contém os 22 jogadores de cada seleção. Contém os 23 atuais. Este é o nosso trabalho. Consegui, evidentemente, né, com a internet e comprando fotografias nos diversos países, como, por exemplo, no Uruguai, conseguimos as fotos originais das 13 seleções da Copa de 30. Nós trabalhamos essas imagens, fazemos a melhoria delas, o tratamento adequado, né? Cortamos o pescoço, colocamos na camisa e montamos, evidentemente, a seleção de cada país em cada Copa. É um trabalho extraordinário. Somos 4 amigos, o Heriberto, o Rogério, o Luiz e o Armando. E agora, esse trabalho, né, já está em fase de finalização. Por exemplo, 30, 34 e 38, esses 3 álbuns já estão prontos, devidamente registrados na biblioteca. Não existe direito autoral, porque a nossa lei, né, traduz nos seus caput que são 70 anos, né, de direitos, portanto nós podemos utilizar, que não tem problema nenhum. É evidente que a partir de 50 nós teremos direitos autorais e aí a gente vai ter que fazer um trabalho para completar a coisa, mas não vai ter problema. Mas um outro detalhe curioso é que estamos em vias de fazer uma parceria oficial com o Museu do Futebol de Pissarra, Santa Catarina, para que as nossas figurinhas estejam expostas na Copa do Mundo da Rússia, agora em 1918. Em todas as cidades sedes haverá então uma exposição itinerante das Copas do Mundo e todo esse nosso material de imagens estará junto com camisas, com bolas, com chuteiras, etc, etc, na Copa do Mundo de 18 na Rússia. Aí sim, né? Isso é que nos enche de orgulho. Quer dizer, o caboclinho de Santo Antônio do Sudoeste virou pesquisador, historiador e, de repente, está levando seu nome para o mundo. Mas, como eu disse, com muita seriedade, com muita ética, com muito profissionalismo. Eu acho que contei para vocês, evidentemente, né, o que é a vida do Heriberto Ivan Machado, este professor, hoje já chegando quase a 67 anos de idade, que cumpriu uma grande etapa da vida, ajudando os outros, né? Sim, como professor, ajudei muita gente. Me orgulho disso, porque entre alunos dos colégios e alunos dos cursinhos, em 32 anos de magistério, você pode fazer um cálculo aproximado de quase 50 mil alunos. É muita coisa. Mas para outros nem tanto. Tem gente que tem 100, 150 mil alunos, aí os caras estão trabalhando até hoje, né? Pois é. Isso é um orgulho que a gente tem. E saber que quando você chega em determinados locais, aqui em Curitiba, por exemplo, cheguei na Federação das Indústrias e fui atendido por uma secretária que disse: "O senhor aguarde um pouquinho que o doutor Ubiratã já vai atendê-lo." Quando a porta se abriu, o meu aluno Ubiratã dos velhos tempos é que foi me atender. Já marquei consulta com um médico, meu aluno. Ando por esse país, né? O avião fez uma escala em Assunção, estava indo para Buenos Aires, e eu levanto da poltrona para dar uma esticada na perna, o sujeito bate nas costas, eu me viro: "Olá, professor, como vai?" Em Alta Floresta, lá no norte de Mato Grosso, né? Fazendo check-in para voltar depois da pescaria, um casal chega, faz o check-in, assim que a mulher vira as costas, ela vem de dedo para mim assim: "O senhor é o professor Heriberto, foi meu professor no Colégio Martinos." Ela mora na Alemanha, aquele forte sotaque alemão, né? É assim, aonde eu vou, eu encontro alunos. E alunos que têm um carinho todo especial pela gente. Como um casal lá do bairro, que foram os garotinhos, né? Foram meus alunos, e 20 anos depois, praticamente, quase 18 anos depois, apareceram na minha casa, convidando-me para ser
padrinho de casamento deles. Tem coisa melhor que isso? São essas coisas que nos enchem de orgulho e que fazem a existência ser melhor. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a este projeto que resgata a história de pessoas que trabalharam para que essa história de Curitiba, do Paraná, fosse documentada. E através do seu trabalho contribuíram para que a evolução socioeconômica, política e cultural, evidentemente, aconteça. E foi por essa razão que em 2012 eu recebi o título de Cidadão Honorário de Curitiba, pela vereadora Dona Lourdes, que sequer me conhecia, mas que conhecia a minha obra e que disse, pelo tanto que ele fez, esses 30 livros, quase, publicados, ele merece ser um sujeito cidadão de Curitiba, porque ele contribuiu para a educação e para a cultura desta cidade. Muito obrigado.